Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanhe as atualizações diárias em metsu.com, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante, aliás, você acompanha também nosso monitoramento de raios, imagens de radar e satélite, que é conteúdo aberto. Na seção de assinantes, você acessa gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos, olha, tem previsão de hora em hora, 10 dias, 45, 15 dias, você pode selecionar. E vamos falar da previsão para esta semana, que tem como destaque o calor. No vídeo anterior a gente falou bastante do calor, que pode seguir até o começo do mês de março. Nesta semana, então, teremos uma nova onda de calor, a segunda de fevereiro, a terceira desse ano, trazendo esse cenário de forte aquecimento e de dias escaldantes. E as tardes desta segunda, da terça e da quarta-feira serão muito desconfortáveis. Lembrando que a previsão que a gente faz é para a temperatura medida à sombra, então diretamente exposto ao sol é um valor ainda maior, a sensação, a percepção é maior, e o risco que isso traz para a saúde pública, o risco de grande desconforto, e também faz com que haja uma maior demanda hídrica das lavouras que ainda estão em desenvolvimento. Previsão de chuva, então, do acumulado dessa semana, segundo o modelo europeu, a gente vê um cenário de maiores volumes aqui na metade sul do estado, Uruguai e Argentina também com volumes até significativos, mas a gente tem que lembrar o que se espera para essa semana, são pancadas de chuva típicas de verão, e muitas vezes esses modelos de menor resolução não conseguem detalhar tanto, e aí o modelo de maior resolução ele só tem um prazo de 72 horas, então quanto mais refinada a previsão, menor o prazo, mais curto o prazo é. Então a projeção em geral para essa semana é de maiores volumes na metade sul do estado, mas de forma isolada, associada a tempestades. Não se descarta que outras áreas do sul do Brasil tenham também volumes até excessivos associados ao calor, que será crítico nesta semana. Então, olhando esta segunda-feira, uma segunda-feira de sol, de abafamento, aqui a projeção do modelo WRF de alta resolução, colocando já para a tarde deste dia 24, marcas ao redor de 40 graus no oeste do Rio Grande do Sul, na faixa de 36 a 38 graus na Campanha, também Costa Doce, Grande Porto Alegre, trechos de serra com temperatura na faixa dos 30 graus, oeste do Paraná com 37 graus, Santa Catarina muito abafado, mas no termômetro a temperatura não tende a ser tão elevada. Com relação às condições atmosféricas, em geral o sol predomina, tem umidade, chance de chuva no leste do Paraná e de Santa Catarina, menor risco, menor potencial de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Alguns modelos colocam até alguma situação bem isolada, muito localizada, muito pontual, entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Terça-feira, olha só, a temperatura aqui muito alta novamente na metade oeste do estado, marcas ao redor de 40 e 42 graus em vários pontos do Uruguai e da Argentina, Campanha, Zona Sul, esses municípios de fronteira aqui com o Uruguai, com essa projeção, com essa possibilidade também de marcas ao redor de 40 graus, Vale dos Sinos, grande parte do estado com 36, 37 graus na terça-feira. O oeste do Paraná continua com os 36, 37, Santa Catarina aqui no oeste subindo mais a temperatura, e também aqui no extremo sul, região de Criciúma ali com 36, 37 graus. Com relação à condição atmosférica, tem risco, possibilidade de pancadas isoladas de chuva até temporais aqui no extremo sul gaúcho, e aumenta a área de pancadas de chuva no Paraná, vejam, metade norte e leste, parte leste de Santa Catarina. Alguns núcleos isolados em outras áreas do Rio Grande do Sul podem acontecer, mas é aquela chuva de verão falhada, de 5, 10 minutos, e não acaba não amenizando, né, o calor, ou seja, até potencializa, traz umidade e potencializa a sensação de abafamento. Quarta-feira ainda escaldante, com marcas ao redor de 40 graus em pontos do Vale dos Sinos, Vale do Taquari, região do Vale do Rio Pardo, oeste gaúcho, aqui 36, 37, pontualmente pode ter marcas também ao redor de 40 graus. Vejam que Santa Catarina e Paraná fica na faixa dos 32, 34 graus a projeção de temperatura, a não ser aqui o extremo sul de Santa Catarina num patamar maior de temperatura. A gente vê que tem mais umidade, mais nuvens, pancadas de chuva mais espalhadas aqui na quarta-feira, concentrando mais na metade sul do estado, inclusive Grande Porto Alegre tem alto risco de tempestades na quarta-feira, depois de uma tarde escaldante de calor intenso. Aumenta o número de municípios com pancadas de chuva entre a Campanha, Costa Doce e Zona Sul, também com risco de tempestades. Chove em grande parte do Uruguai, também na Argentina, mas são pancadas isoladas. E o mesmo acontece aqui em grande parte do Paraná e no leste de Santa Catarina, lembrando que será um dia muito abafado ainda. Quinta-feira tem vento sul-sudeste,
que acaba impactando em parte da região. Mas vejam, toda essa faixa aqui central e oeste com 36, 37 graus ainda na quinta-feira, metade sul com 32 a 34 graus, ainda é calor, mas comparado aos 40, 38, 40, diminui um pouco o padrão de temperatura, mas ainda será muito quente na quinta-feira também. Previsão de marcas altas, inclusive na faixa litorânea aqui do Rio Grande do Sul, perspectiva para o Paraná também com 32, 34 graus, o mesmo aqui em Santa Catarina. Quando a gente olha o cenário de instabilidade, a gente vê que tem mais nuvens por todo o sul do Brasil e as pancadas de chuva ocorrem praticamente em todos os pontos. Não necessariamente choverá em todos os municípios do sul do Brasil, mas será numa área bem mais ampla comparado ao que se espera, por exemplo, para a quarta-feira, que é mais metade sul do estado, por exemplo. Então, uma quinta-feira de chuva mais espalhada, com mais nuvens, chegando mais cedo e por isso não aquece tanto, embora ainda seja muito abafado. Sexta-feira, o calor vai voltando para uma área maior, com temperatura de 36, 37 graus, Costa Doce, Grande Porto Alegre, Vale do Rio Pardo, oeste do estado. Santa Catarina e Paraná continuam com 32, 34 graus. Aqui o extremo sul de Santa Catarina com uma temperatura mais alta. E para sexta-feira a previsão é também de pancadas de chuva, mas vejam, em áreas mais localizadas, aparecem áreas aqui sem chuva, então a sexta-feira volta a ter um padrão mais típico de verão, com chuva passageira, isolada, pode chover forte, pode acontecer tempestades, mas atingindo um número menor de municípios comparado à quinta-feira, que tem chuva mais generalizada e abrangente. Olhando a Grande Porto Alegre, previsão então, Vale dos Sinos, região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, com 38 graus nesta segunda-feira, Porto Alegre com 36, 37 graus, 39 na terça-feira, Vale dos Sinos, olha, até não descartaria já algum município ou outro com 40 graus, Porto Alegre com 38, 39, quarta-feira, então, com 40 graus no Vale dos Sinos, a capital gaúcha com 38, 39 graus, olha, a mínima de 25, na quinta-feira, comparado à quarta, tem uma queda de 5 graus, mas a sensação térmica, a percepção de calor praticamente não muda, 24 a 35 graus, risco de chuva muito isolada, pancadas de chuva atingindo um número maior de municípios na região metropolitana de Porto Alegre. Sexta-feira voltando a aquecer mais com 24 a 37 graus. Pode ter chuva isolada, mas em pontos mais localizados na sexta-feira. Então, prepare-se para mais uma semana escaldante, de grande desconforto, de risco à saúde pública por conta desse calor excessivo. E os temporais, infelizmente, quando entra no aporte maior de umidade ali a partir de quarta-feira, os temporais deverão ocorrer preferencialmente entre o turno das tardes e noites e, infelizmente, podem trazer risco e trazer também alguns estragos. Fique acompanhando, estaremos lá em metsu.com diariamente revisando e atualizando esses prognósticos aí nos próximos dias desta semana. Uma excelente semana para todo mundo na medida do possível e muito obrigada pela sua audiência, pela sua confiança até aqui. Até mais.